Fala pessoal, bom dia para todo mundo aí, bom dia para quem já está nos acompanhando, quem vai chegando, né? Conforme o pessoal vai chegando, aqui também eu abri nossa transmissão no próprio Instagram também, convidando o pessoal aqui para vir para o YouTube e para você que está nos assistindo aqui no YouTube, né? Vamos começar com as novidades, né? Então, ontem, quinta-feira, saiu a questão da contratação do Sebrasp, né, para fazer a prova da Câmara, e a gente vem aqui fazendo a nossa preparação, nossos cursos, tudo, justamente direcionando vocês ali para a Câmara dos Deputados. Ó, Bruno ali que entrou, tiver curioso, vem para cá para o YouTube que a gente vai fazer questões, tá? Então aqui eu convido vocês para participar. Vamos lá, vamos embora. Então ontem saiu a questão da contratação da banca do Sebrasp para fazer a provinha da Câmara dos Deputados. Então, baseado nisso, o que a gente fez? A gente pegou aqui só questões do Sebrasp que foram abordadas em 2025 para dar um direcionamento, ou seja, pegando a administração de recursos materiais, porque nós temos 2 cargos ali, ou até 3, né, previstos para cobrar a nossa disciplina. A gente tem a área administrativa, na área administrativa querendo ou não, tem toda a administração geral, administração pública, nos moldes do Sebrasp, né, do CESP, e também temos o cargo de patrimônio e logística, ou logística e contratação, porque houve uma alteração ali da nomenclatura. Então, focado nesses 2 cargos, imagino que vai ter uma específica aí bem pesada para a administração, né, com tópicos de administração, e no caso da parte de logística, bem pesada ali, com base na contratação, com base também na administração de materiais. Perfeito? Então, para quem está nos acompanhando aqui no Instagram, convido vocês para vir para cá para o YouTube, beleza? Que é justamente, para a gente pegar aqui, ter acompanhamento do material, ver tudo certinho. Bate-papo tá ativo, tô vendo ali, conforme vai passando, o pessoal vai chegando, né? Então tá aí, vamos lá. Frasezinha motivacional para a gente começar a nossa live. Na administração de materiais, a organização eficaz não apenas otimiza recursos, mas também constrói as bases para o sucesso sustentável de toda a organização. Então, sempre passando ali com uma frasezinha motivacional, né? Para a gente poder iniciar aqui a nossa resolução de questões. Beleza? Vamos embora, que o nosso foco aqui, é a nossa livezinha do YouTube e ao final depois vou contar algumas novidades aí para vocês, beleza? Gente, então vamos ver aqui as questões que já foram abordadas, todas essas questões ali de 2025, tá bom? Então, dando uma essência aqui. Vamos começar com a Polícia Civil do DF. Olha lá, o que a gente tem aqui na nossa telinha? Acerca da administração de estoque, julgue o item. A classificação de estoque, de materiais de estoque. Opa. A classificação de materiais de estoque essencial para a organização dos itens utilizados nas operações e atividades administrativas pode ser realizada adequadamente com base em critérios. Beleza. Porque aqui, quando a gente vê o material de estoque, vamos começar por aqui, que foi o que me chamou a atenção, a gente tem o material de estoque e o material de não estoque, tá certo? Então vamos começar com essa classificação. Quando a gente fala material de estoque, acaba sendo o quê? O material ali de uso recorrente com previsibilidade de consumo. Ou seja, a gente está falando de uma reposição contínua. Professor, não entendi, foi nada. Material ali frequente de armazenamento, vamos pensar no nosso cafezinho. Professor, não bebo café, mas eu bebo, né? O professor bebe café. Então, cafezinho lá em casa, ele é um material de estoque. É um material que está sempre sendo reposto na nossa despensa, perfeito? Ele tem reposição contínua. O que é reposição contínua? Conforme chega ao ponto do pedido, a gente pega mais café, vai no mercado e adquire mais café. Então, isso é uma reposição contínua, base no ponto do pedido, perfeito? E o que é o material de não estoque? Material de não estoque, deixa eu colocar aqui a diferença, não estoque. Eu gosto de dar o exemplo do bolinho de aniversário. Bolinho de aniversário. Por quê? Porque não é um material que tem previsibilidade de consumo lá em casa, tá certo? Mas quando a gente vai no aniversário, a gente leva ali um bolinho, um docinho e armazena na geladeira. Ou seja, ele foi estocado, mas ele não tem a previsibilidade de consumo. Se ele não tem previsibilidade de consumo, a reposição dele é esporádica, perfeito?
Então, isso é a diferença de material de estoque e material de não estoque, perfeito? O que mais que a gente tem? A gente tem os critérios aqui, ó, que foram utilizados para fazer o cadastro, né, a classificação. Criticidade. A criticidade, a gente associa a essa expressão, deixa eu dar o destaque aqui agora, né? Deixa eu virar aqui. Essa daqui a gente joga para complexidade, perfeito? Ó, complexidade. Alguns autores vão colocar complexidade de logística, complexidade de armazenamento, devido às suas dimensões, complexidade, perfeito? Mas outros autores vão trazer a criticidade pela importância operacional, o famoso o quê? X, Y, Z, uma importância operacional. Tranquilo, sem problema, porque o XYZ, ele tem ali a complexidade operacional, que seria aquele que se faltar não tem problema, aquele que se faltar interrompe a produção ali momentaneamente, mas a gente consegue repor. E aquele que se faltar prejudica a própria produção, que seria o Z, tá certo? A frequência, que aí seria aquela questão de quê? De estoque e não estoque, tá certo? Porque a frequência, deixa eu colocar assim, ó, estoque e não estoque. Frequência de uso, enfim. Porque o material de estoque, ele tem uma previsibilidade de consumo, uma demanda regular, tá certo? Então, eu posso colocar isso aqui, ó, demanda regular. E o não estoque, a demanda dele é irregular, ou seja, eu não tenho ali uma previsibilidade de consumo, então não tem o ressuprimento automático, perfeito? Então isso aqui eu posso colocar, ó, demanda irregular. Lembrando que a demanda irregular não é demanda sazonal, tá? A demanda sazonal, eu conheço o período do consumo ali, ó, a gente conhece. Ó, o pessoal que está aqui no Instagram, curioso, o que o professor está fazendo, ó, vem para o YouTube, que a gente está resolvendo questõezinhas do CESP, ou Sebrasp, né? Então a gente está resolvendo questõezinhas aqui. Perfeito? Então, material de não estoque, demanda irregular. Frequência de uso. Esse tem uma frequência regular, uma frequência irregular, uma frequência que está ali periódica, uma frequência ali contínua, tá? Porque eu poderia pegar também justamente isso, ó. Eu poderia pegar o periódico próprio nome diz, é quando eu vou no mercado toda quarta-feira, então isso seria periódico. A gente apenas completa o que está faltando, tá? Ou, aí seria outro, né? Eu vou colocar uma barrinha aqui para caber o espaço. Ou, no caso, contínuo. Contínuo é ponto do pedido, tá? Contínuo. Contínuo é ponto do pedido. Perfeito? Aplicação. Essa da aplicação é onde a gente vai ter matéria-prima, material de transformação, produto acabado, material auxiliar. Aí seria isso. Perfeito? Em outras palavras, gente, a nossa questãozinha ela tá certa. Mas o que eu falo para vocês muitas vezes ali na sala de aula, ou então nas nossas aulas aqui, perfeito? Vocês têm que chegar ali sabendo tudo aqui que está sendo abordado, sabendo ali direitinho, passo a passo. Ó, pessoal que está no YouTube, está entrando aí, bom dia para a galera, quem quiser, tô com bate-papo aqui aberto, viu? Podem interagir no YouTube que a gente está aqui com bate-papo aberto. Beleza, vamos lá para outra questãozinha? Vamos embora aqui, vou jogar na tela aí para vocês lerem a nossa próxima questão. Na classificação de materiais pela curva ABC, os maiores esforços de controle e segurança devem ser concentrados nos itens classificados como A, no item A, não no item C, gente. Vamos pegar aqui, vamos lembrar lá do ABC? O ABC, inclusive, lembrando que o CESP, ou Sebrasp, CESP para os íntimos, CESP para quem já fez muita provinha lá antigamente, então isso aqui é para os íntimos, tá? Eu vou colocar aqui quantidade e eu vou colocar aqui valores, que aí vai ser a importância ali pelo valor. Quando a gente fala o CESP, eu já vi questãozinha falando assim, ó, de acordo com a curva ABC, 20% dos itens corresponde a 80% ali do impacto financeiro, enquanto 80% dos itens corresponde a 20% do impacto financeiro. Isso é a regra de Pareto, vocês concordam? Na regra de Pareto é 20-80, 80-20. Porém, olha só o que a gente vai colocar aqui. Eu vou preencher, ó, 20, 80, 30, 15, 50, 5. Perfeito? Aí, preenchido isso, deixa eu trocar a cor daqui,
Isso daqui corresponde a quanto? A 20. E o lado de cá corresponde a quanto? A 80. 20% dos itens corresponde a 80% do valor, enquanto 80% dos itens corresponde a quanto? A 20% do valor. Essa é a referência mais comum nas provinhas, tá? Essa é a referência mais comum em termos ali de prova, de questões e tudo mais, tá certo? Então, o que você vai lembrar na hora da prova? Ó, galera aqui, ó, tá acenando aí, vamos lá, vem para cá pro YouTube, moçada, vamos lá, vocês estão curiosos, o que o professor tá fazendo? Vem aqui pro YouTube para a gente fazer aqui a nossa resoluções de questões e vocês podem participar ali, beleza? Mas vamos lá. Na hora da prova, você vai lembrar 20, 80, 80, 20, ajuda bastante. Professor, eu sempre esqueço as porcentagens ali, padrões, não quer dizer que é fixo isso aqui, não é rígido, tá? Na minha cabeça eu peguei assim, ó, 20, 80, 80, 20, ok. Aí depois, 30, metade, 15, tá? Então 30, 15. 50, tiro 0, 5. Então na minha cabeça já vem automático, ó, 20, 80, 30, 15, 55. Por quê? Porque é justamente ali uma forma de memorização, sei lá, eu olho ali 30, 15, que é metade, depois 50, tiro 0, fica 5, beleza? Outra característica, isso daqui é uma referência. O CESP, eu imagino que para a prova da Câmara, possa pedir uma análise gráfica, tá? Uma análise ali de uma situação, normalmente 2 gráficos, uma tabelinha, outra com as regrinhas do jogo, que eu sempre falo, gente, olha a regra do jogo, olha ali o enunciado, tá tudo ali, perfeito? E aí, com base nisso, você consegue definir a quantidade, ou então a porcentagem ali, de acordo com as informações. Então, fiquem antenados, principalmente para questões de quê? De gráficos, né? Tabelas, gráficos, tudo mais, beleza? E outra coisa, controle. Se o item A é o item mais caro, o maior controle é para o item A. Se o item B é o intermediário, então controle intermediário. E o item C, ele tem muitos itens, mas valor irrisório, controle mais baixo, tá certo? Então, o controle ali, ele se concentra de fato no item A, o maior controle, tá? Então, a gente vai classificando esses controles de forma proporcional, beleza? Vamos lá, deixa eu passar ali no bate-papo. Ó, a moçada tá entrando, sai ali, vê o que a gente está fazendo, mas vamos lá. Questãozinha, vamos, vem para cá, vamos acompanhar aqui, que vai ter novidade hoje, hein? A tipologia escolhida para a classificação de materiais pode ser, olha só o que ele coloca, hein? Pode ser flexibilizada em função da dinâmica e dos processos organizacionais. E aí, o que vocês vão achar disso aqui, ó? Gente, nada é rígido, nada é rígido. Muitas vezes eu explico ali, comentando às vezes com colegas de trabalho, tudo, eu falo, o problema de se passar um concurso público é que muitas vezes a gente aprende as ferramentas de forma isolada quando elas são implantadas de forma combinada, tá certo? Então, as tipologias, eu posso flexibilizar ela? Com certeza, o próprio ABC é um exemplo. A gente pega diferenças de porcentagens de acordo com o livro, então, de acordo com o autor, cada um fazendo ali a referência nos seus estudos de caso, na sua experiência prática, tudo, então eles colocam as porcentagens deles, tá? Então a gente tem lá a flexibilização, casou com a ideia, e a questão também de, às vezes, criar uma nova dinâmica. Quer ver um exemplo? 2 ferramentas, o PQR, RST, também tem, PQR, RST, aí que mais? 1, 2, 3. Aí você fala, professor, o que é isso? É alguém que foi e fez uma adequação, criou uma nova ferramenta ali. Então, nesse caso, ó, certinho, sem problema nenhum. Isso aqui é aquelas questões que falam, quer ver? Estou me recordando uma agora do Sebrasp, ela abordou sobre ter que criar, acho que era ter que criar novas tipologias, porque as atuais não atendiam o suficiente e não poderiam ser adaptadas. Era uma coisa mais ou menos assim, como se fosse assim, pela quantidade de ferramentas que a gente tem, a classificação, tipologia de classificação, é insuficiente. Não, primeiro, que a gente tem muita tipologia de classificação. Tá? Na prova não cai todas ali. E segundo, que a gente pode adaptar a qualquer momento. Gente, ó, para quem está aqui, entra ali e vê o que a gente está passando. Estamos fazendo questõezinhas aqui de concursos. Olha só, XYZ agora. XYZ. Qual foi o concurso aqui, ó?
Lacal MG, assistente de fiscalização. Na gestão de materiais, a classificação XYZ é usada para avaliar o grau de imprescindibilidade, ou seja, o imprescindível, né, indispensável. Então, o seu grau de imprescindibilidade, o CESP adora essa expressãozinha, do item de material em atividades da organização, associando-se uma análise qualitativa quanto à relevância do item na rotina organizacional. Gente, tranquilo, né? Tranquilo. Por quê? Se a gente for pegar aqui o XYZ, deixa eu ver se eu ajusto aqui um pouquinho a câmera, que esse aqui eu estou deixando ali o celular para transmitir aqui também. Ó, valeu, teve gente aí que deu uma curtida, e eu ainda falo para vocês, ó, quem está aqui no Instagram, vamos junto aqui lá pro YouTube, que aí tem a tela, a questãozinha aqui, essa que está na telinha aqui para vocês, fica grandona lá. Que mais? Tô falando aqui, não, tô aqui na tela. É tanta tela aqui, gente, que eu fico perdido aqui. Vamos lá. XYZ, atividade operacional, não é isso? Ela é para avaliar a importância operacional do item numa operação ali, na rotina operacional, rotina organizacional, perfeito? Como assim? Às vezes eu brinco ali com coisas, sei lá, vamos supor que aqui agora cabe energia. Energia para mim é imprescindível para fazer essa live, para fazer essa gravação, essa transmissão. Então precisa de energia, tá certo? Que mais? Agora, se acabar, por exemplo, não sei, uma lâmpada queimar, talvez não vai ficar a qualidade aqui, funda, essas coisas tudo, mas eu ainda consigo fazer ali uma transmissão. Então ele é mediano ali, eu consigo repor rapidamente. E assim, se acabar uma caneta, a caneta aqui na nossa live não vai fazer interferência alguma, a menos que seja essa, né? Mas beleza. Então, exatamente, ó, ele vai classificar de acordo com a imprescindibilidade do item na rotina organizacional, ou seja, o XYZ, ele classifica a importância operacional. Importância operacional, perfeito? E no contexto de que o X é de baixa importância, o Y é intermediário, o Z é de alta importância. Sabe como é que eu fiz para memorizar XYZ e ABC? Vou falar para vocês, vou sim. Deixa eu colocar ali, só voltando aqui, ó, como é que eu fiz para memorizar? Volta aqui, rapaz, volta aqui. Eu coloquei assim, ó. Rapaz, eu acho que eu avancei demais aqui, avancei demais, tá? Ia explicar, avancei demais. Vocês não viram, não. Eu coloquei assim, ó, A, B, C, X, Y, Z. Como assim? O A, ele é de alta, tá certo? Então, alta. Aí o B, média. O C, baixa. Aí agora eu vou crescer baixa, média, alta. Lembrando que o ABC, ele avalia o quê? Ele avalia quantidade e valor, tá? Essas duas dimensões, enquanto o XYZ, ele avalia o quê? A importância operacional. Perfeito? Então, fiz isso, aí sempre que ia fazer a escrita no quadro, aí eu já explicava as duas juntinhos. Eu colocava ABC, XYZ e aí mandava ver. Beleza, então. Show de bola. Vamos lá para a próxima questãozinha que eu tinha avançado aqui sem querer. Vamos ver agora, ó. Na construção da curva ABC, os itens do estoque são ordenados de forma decrescente pelos seus valores unitários. Gente, o CESP direto, isso aqui é previsível, viu, gente? Isso é previsível. É praticamente assim, vai cair uma dessa questãozinha para vocês. Muito previsível. Ele sempre gosta de trabalhar essa expressãozinha, unitário, sendo que a gente trabalha com valores totais, tá? E não cabe recurso, viu, gente? Porque às vezes o pessoal me pergunta assim, professor, mas para chegar no valor total, eu também não preciso saber o valor unitário? Sim, para chegar no valor total, você precisa do valor unitário, com certeza. Mas para construir o gráfico, eu uso os valores totais. Eu não tenho como fazer a construção do ABC a partir de valores unitários. Eu vou construir o ABC, que já é o gráfico, a organização dos itens, pelos valores totais. Exclusive é uma falha da curva, tá? Porque às vezes eu estou dando uma importância alta para um item de baixo valor, mas devido à sua quantidade, ele acaba caindo como A, tá certo? Enquanto o item caro,
mas devido à sua baixa quantidade de consumo, ele acaba ficando como C. Então isso é uma falha dessa abordagem. Por isso a flexibilidade ali, outra questãozinha que a gente abordou, tá certo? Mas enfim, para a hora da prova, de fato é ordenado de forma decrescente. A gente vai pegar do maior valor ao menor valor, aí quando bater lá, aí você tem que escolher, né? Você vai escolher, normalmente você pode escolher o valor, tá? Então você pode escolher aqui a questão dos valores. Aí quando chega lá a 80% do valor, aí você fala, esses são os itens classe A. Agora eu vou pegar os outros. Quando chegar ali, basicamente, que você vai somando, né? Você vai somando. Quando chegar a 95% do valor, que aqui é 80, aqui é 15, né? Aí você soma. Aí quando chegar ali a 95% do valor, aí você para. Você não pega mais itens. Aí fica a sobra vai ser o item C, tá certo? Então, de fato, classificando de ordem decrescente, porém valores totais, tá certo? Tem uma outra explicação da curva ABC dentro aí do YouTube, que eu explico ali, inclusive, a construção do gráfico ABC, perfeito? Show de bola, quem tá aqui, convido aqui para vir para o YouTube, viu? Vamos pegar outra questãozinha agora, minha gente, ó. No método PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, a avaliação de estoque é realizada por ordem cronológica de entradas, ou seja, o material que primeiro entrou é o primeiro a sair. Gente, uma questãozinha como essa, né? Eu diria assim, essa é tranquilo, porque a tradução, o cara respondeu tudo aqui, ó. Primeiro a entrar, primeiro a sair, tá? Primeiro que entrou, primeiro que saiu. Isso aí não tem nem o que... Não é nem uma análise, né? Aí o que eu recomendo para vocês que vão fazer a provinha aqui da Câmara, vão se preparar? Gente, aprende a fazer uma análise de uma tabela, questões que o CESP tem, tá? Algumas questões às vezes um pouquinho mais antigas. Aprendo a fazer a análise para identificar o saldo final. Porque se a gente está falando de Câmara, e uma questãozinha como essa aqui, não é assim, não é habitual, seria comum. Agora, uma questãozinha com uma tabela, perguntando o valor do valor X, de Y, de Z, o valor final, tá certo? Quanto que saiu no dia tal, isso já é mais previsível. São questões um pouquinho mais antigas, tá? Mas são mais previsíveis, tá bom? Certa a nossa questãozinha. Então, PEPS, com certeza, cai ali. Ó, de novo, PEPS, de novo, ó. Olha o que cai agora, ó. O sistema de carga e descarga de um veículo. Gente, isso aqui é do PIC, né? Quando a gente vai fazer o físico, é o físico. Outro dia eu até publiquei no Instagram como é que a gente aprende o EPS, né? Colocando ali um iogurte, tirando o iogurte. O último que entrou, o primeiro a sair, porque ele está do lado da porta. Está do lado da porta. O sistema de carga e descarga de um veículo, a teoria da caçamba do veículo, gente. A teoria da caçamba é o quê? Tu abre a porta do fundão do veículo de baú, né? Você vai colocando os trem, tu vai colocando os trem lá, tá certo? E aí fecha a porta. Quando você abrir a porta, você vai tirar o quê? O primeiro que entrou que está lá no fundão, que você nem chega nele? Ou aquele que está do lado da porta? Aí você vai descarregando o veículo com aquele que está na porta. Já vi questões, ó, isso daqui é muito comum, Já vi questão de caminhão de brita, já vi questão de caminhão baú. E agora, o veículo para carga e descarga. Carga e descarga, a gente vai utilizar qual o método? Teoria da caçamba, teoria do caminhão. A gente vai usar o método, o EPS. O último que entrou no caminhão vai ser o primeiro a sair da sua caçamba, teoria do porta-mala. Isso aqui é a parte física, tá? Então, de fato, quando a gente vai trabalhar fisicamente com os materiais, a gente acaba pegando aquele que está imediato ali, que foi o último a ser acomodado, né? Show de bola, hein? O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a próxima questãozinha aí na tela para vocês. O custo de aquisição dos materiais e o tempo de sua armazenagem em estoque dependem fundamentalmente da eficácia de controle do estoque, de armazéns e de compras da organização. Gente, custo de material, né? Custo ali de aquisição, custo do pedido, né? Então, esse aqui é o custo do pedido. Vamos até colocar aqui, ó, pedido. Armazenagem. Beleza, já está ali.
Depende da eficácia das áreas de controle de estoque? Com certeza, gente, com certeza. Por quê? Vamos pegar pela lógica? Quanto mais material eu comprar, maior é a minha perda, tá? Então, consequentemente, maior o custo de armazenagem. Inclusive pela ocupação do espaço físico, né? Quanto menos materiais eu comprar, menor é a minha perda. Nessa perda, a gente vai estar falando o quê? Do controle do estoque, gente. Entrada, saída, armazenagem, manuseio, conservação, limpeza do ambiente. Então, depende ali de controle de estoque, entrada e saída de estoque. Compra. Quanto mais itens eu comprar, tá? Então, quanto mais itens eu comprar, melhor meu poder de barganha na negociação. E quanto menos itens eu comprar, menor é o meu poder de barganha na negociação. Por isso que a gente fala até de compra centralizada e descentralizada, para ver a vantagem e desvantagem de cada qual. Perfeito? Então, ok. Outra coisa aqui também, ó, quer ver? Como é que é a relação desses dois custos, né? O custo de armazenagem, ele é uma proporção diretamente proporcional, tá? Esse daqui, ó, vou colocar, ó, diretamente proporcional. Em termos de custo, tá? Custo proporcional. Ó, pessoal que tá aqui, vem pro YouTube, coloca o fonezinho de ouvido aí, vem pro YouTube, que no YouTube a tela fica maior aqui para vocês, viu? Porque aqui eu tô no Instagram aqui também, tô só transmitindo. E o custo do pedido, ele é inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Perfeito? O que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, ó. Vamos pensar no custo da armazenagem de novo. Quanto mais itens eu comprar, maior é o meu custo de armazenagem. Perfeito? E quanto menos itens eu comprar, menor é o custo de armazenagem. Nunca vai ser custo zero. Não existe custo zero. Tá bom? Então, só para lembrar disso daí. Porque custo zero é mandar o gestor embora. Agora, custo do pedido. O custo do pedido, ele é inversamente proporcional. Quanto mais itens eu adquirir, quanto mais itens eu comprar, melhor o meu poder de barganha, o frete pode ser ali mais estável, tudo. Então, o preço por unidade cai. Então, consequentemente, menor é o custo por unidade adquirida. E isso é a proporção de inversa. Como se fosse assim, se eu for comprar um item, não tem promoção, não tem nada, é aquele preço. Se eu comprar 2, 3, 4, que nem outro dia eu fui comprar lá, a famosa cervejinha, né? Uma cervejinha. Aí fui comprar, se eu levasse 4 packs, o quarto saía de graça, eu pagava só 3. Eu falei, porra, então vou levar 4, né? Isso aí deve durar uma semaninha ali, então uma 2 semanas. Então levar ali uns 4 packzinhos, beleza. Ou seja, quanto mais itens eu adquirir, melhora o meu preço unitário, tá certo? Então, seria nesse sentido, inversamente proporcional. Tranquilo? Lembrem-se sempre disso. Nossa questão aqui, ó, cara, ficou maravilhosa, ficou boa demais, ficou certo o nosso item. Vamos pegar outra questãozinha. Para a racionalização dos estoques, convém manter um estoque igual a 0, ou mais próximo possível disso, para evitar eventuais impactos no custo total do produto acabado. Professor, Deus me livre, rapaz. E aí, tá certo ou tá errado? Gente, para uma racionalização, o que você está querendo? Enxugar. Racionalizar é reduzir, é fazer um enxugamento mesmo, tá? Então, para uma racionalização dos estoques, convém manter o estoque 0 ou mais próximo disso. Ele está falando aqui de just in time. Está falando de just in time. Se você quer racionalizar o seu estoque, qual a melhor técnica para você utilizar? É o just in time. Agora, se você quiser trabalhar com excesso, com muito, ou seja, não é a racionalização, mas a maximização, aí a técnica é o quê? É o just in case. Tá? Em outras palavras, ele só está te falando aqui para... Você conhece o just in time? Just in time não é a filosofia do estoque zero, perfeito? Em outras palavras, a gente não racionaliza a questão do uso de materiais, uso do estoque? Certo item, tá? Então, se eu quero racionalizar, just in time é a ferramenta adequada. Então, ó, para racionalização, just in time, perfeito? Agora, para uma maximização, para trabalhar com o sistema do empurra,
Aí seria o just in case, tá? Em outras palavras, a questão está certinha, tá? Para eventuais impactos no custo total do produto, você reduzir ali, comprar só o necessário, manter o preferencialmente estoque zero. A administração pública, deixa eu falar para vocês, a gente está trabalhando muito com isso, viu? A gente está trabalhando, ó, quem está assistindo aqui, convido, vem para o YouTube aqui pegar na telinha maior lá, grandona, viu? Na administração pública, a gente vem trabalhando com estoque virtual, que fisicamente não tem nada lá. A gente faz o pedido, está no sistema, a quantidade que a gente pode pedir, está no sistema liberado, eu peço, o almoxarife vai acionar o nosso fornecedor, o fornecedor tem um prazo para fazer a entrega do material. Em outras palavras, o que a gente está fazendo? A gente está racionalizando. Tanto é que o espaço que era do almoxarifado virou um refeitório lá para os terceirizados, virou uma área ali de um espaço para eles almoçarem, para eles terem os guarda-roupas ali, guardar os uniformes, tudo. Ou seja, era um espaço físico ocupado com materiais e agora virou um espaço físico para trabalhar ali com os colaboradores, com os terceirizados, perfeito? Racionalizou? Racionalizou. Reduziu estoque? Reduziu estoque. Just in time? Just in time, justo no tempo, conforme o puxa, né? Então, certinha a nossa questão, ó, certinho o nosso item. Vamos embora agora. Para obtenção do custo do estoque, ok, faz-se necessário considerar tanto os custos dos pedidos quanto os custos de... uma dessa aí de graça, hein, gente? Uma dessa aí de graça, hein? Ai, professor, como assim uma dessa aí de graça? Gente, vamos lá. Como é que a gente calcula o custo total? Vamos fazer o gráfico? Ó, vamos fazer o gráfico. Deixa eu pegar uma caneta aqui, vou colocar um preto, tá? Aí, beleza. Vamos pegar agora uma cor azul, que a gente vai fazer assim. E vamos pegar uma cor agora, uma verde, que a gente vai fazer assim. Perfeito? Tranquilo, então. E vamos fazer uma outra curva aqui. Apesar que essa daqui, eu vou fazer outra curva aqui. Vamos pegar um vermelho agora. Que aí eu vou... Bom, mas aí ficou muito grande aqui, né? Ficou muito grande. Mas não tem problema, não. Aí eu vou colocar assim. Perfeito? Aí aqui vai ser o quê? Lote econômico do pedido. LEP ou LEC, né? Lote econômico de compras, tá? Esse é o lote econômico de compras. A quantidade ideal em termos de custo, tá? Quando os custos de armazenagem e os custos dos pedidos se igualam, tá? Então vamos deixa eu ver aqui, tá caindo? Esse aqui tá caindo, então vou deixar o custo aqui, perfeito? E a quantidade vou colocar aqui, tranquilos? E lá em cima, este aqui é o custo total, que aí você soma esses valorizinhos aqui, tá? Então tem dois valores ali, tem o custo de armazenagem e o custo do pedido, beleza? Eu coloquei azul, aquele que mais cresce conforme cresce a quantidade, é o custo de armazenagem, Opa. E aquele que cai unitariamente conforme aumenta a quantidade, é o custo do pedido, porque ele é inversamente proporcional. Perfeito? Agora, é claro, tem mais custos, gente? Também tem mais custos, tá? Se eu quiser o custo totalzão mesmo, a gente ainda considera fatores como a ruptura do estoque, tá? Então, posso fazer o custo total com ou sem falta, tá? Então, só para lembrar que com estoque mínimo, custo da perda, custo de venda, esse é o totalzão mesmo, mas quase não cai ele para efeito de prova. Então, a gente fica aqui na regra geral. O que a gente faz para considerar os custos de armazenagem? Quer dizer, os custos totais. A gente faz o uso do custo do pedido e o uso do custo da armazenagem. Em outras palavras, nossa questão ela está certinha. Show de bola. Deixa eu ver ali se tem... Pessoal, rapaz, vocês não dão bom dia, vocês só entra aqui e vai embora. Mas vai ficar aí disponível para vocês o vídeo. E quem quiser fazer perguntinha, bate-papo, tá aberto. Quer dizer, é para estar aberto, né? Será que eu não... Será que eu... Agora eu tô na dúvida. Agora eu tô na dúvida se o bate-papo tá liberado. Então, quem quiser entrar aí no bate-papo, manda uma mensagem aí, que agora eu estou na dúvida se ele está liberado ou não, viu? Às vezes eu configurei ali, vai que eu deixei fechado. Mas acho que está liberado o bate-papo. Vamos embora aqui, ó. Próxima questãozinha, na tela.
o custo de riscos de estoques estão associados a Olha só o que eu falei, ó. Olha só o que eu falei, ó. Que tem outros fatores que também estão associados aos custos, não foi isso que eu falei? Olha lá. Risco. Risco de quê? Perda, furto, roubo e avaria. Gente, isso é um risco. Isso é um risco que ele potencializa, tá? Ele aumenta conforme aumenta a quantidade de material. Como assim, professor? Se eu tiver mais itens no estoque, maior a minha perda. Maior o risco de furto, que às vezes uma grande quantidade é de difícil controle. Roubo também e avarias na movimentação de material. Tudo isso vinculado a custos de materiais. E, ó, um pouquinho mais antiga ali, questão de 24, mas se eu for voltar aqui na anterior, questão de 25. Então, duas questõezinhas ali associadas a custo, né? Então, aqui, ó, tranquilo ali, de fato, faz parte ali da nossa essência dos custos, né? Vamos pegar outra agora, ó. Índice de rotatividade indica o número de meses de consumo cobertos. Opa, rapaz. Pera lá, professor. Ele falou rotatividade. Rotatividade é o giro. E cobertura. Cobertura é o antigiro. Oxe, cadê minha caneta? Tá aqui. Antigiro. Perfeito? Então não deu, professor. Então não deu. Tá certo? Se eu quero pegar a cobertura, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a demanda anual, tá? E vou dividir pelo estoque médio. Que aí eu vou descobrir quanto tempo... isso aqui isso aqui é giro, desculpa. Desculpa. Eu vou pegar o meu saldo, né, que é o meu estoque médio, e vou dividir pelo consumo. Estoque médio, ou pela demanda ali do período, né? Mas eu vou pegar, se eu quero ver o antigiro, eu vou pegar a quantidade de material que eu tenho, que aí seria a quantidade, né, meu estoque médio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, meu estoque. Vamos pegar a fórmula mais comum. Meu estoque dividido pelo quê? Pela proporção ali do consumo. Como assim, professor? Olha, se eu tenho 100 itens no estoque e o meu consumo é de 50 itens por mês, então esse material dura 2 meses, tá? Então minha cobertura é de 2 meses, tá? Aí eu inverto para fazer o giro. Aí se eu tenho lá um consumo de 50 itens no meu estoque e, nesse caso, eu tenho um saldo de 100 unidades. Então, ele vai dar 1 sobre 2, né? Ele está tendo uma rotatividade de metade a cada mês. Ou seja, o giro dele acaba sendo ali 0,5, uma taxa de giro, né? Ele está girando pouco. O ideal é que girasse ali 1, por exemplo. Então, às vezes, girando um pouquinho mais. Mas a gente inverte, porque o giro, o que é o giro? O giro é quantas vezes eu vou renovar meu estoque. Aí, se eu quero um giro anual, tá? Se eu for pegar o giro anual, eu jogo a demanda anual para cima, que aí seria, eu vou colocar agora a demanda anual, tá? E vou dividir pelo estoque médio, né? Quanto que eu vou mantendo ali. Então, aí eu inverto, tá? Que essa demanda anual vai ser o consumo anual, perfeito? Aí eu pego aqui embaixo o estoque médio. Tranquilo? Por exemplo, aquele item lá que eu tenho uma demanda de 50 itens que eu falei, né? 50 por mês. Então, por ano vai ser 600, né? 600 por ano. E quantos itens ali eu mantenho no estoque? Eu coloquei 100 aqui, né, que foi estoque, então vou manter 100. Quantas vezes teve o giro? 6 vezes ao ano. 6 vezes ao ano. Perfeito? Professor, mas tu consegue fazer essas abordagens? É isso que vocês vão ter que estar preparados lá na hora da provinha, viu? É isso que vocês vão ter que estar preparados. Então, nesse caso, ó, aqui um estoque que dura 2 meses, em média, essa é a taxa de cobertura, para uma rotatividade de 6 vezes ao ano. São coisas diferentes, tá?
Então, errada a questãozinha. Ele pega ali rotatividade, mistura com cobertura, coisas diferentes. Errado, ó. E o que é mais difícil ali para efeito da prova? De fato, eu venho chamando a atenção para vocês, é claro que tem a parte teórica muito comum, mas eu venho chamando a atenção de vocês para se prepararem para fazer análise gráfica, análise de dados, de imagens, além de tabelas, tá? Para poder fazer questões. Porque eu imagino que vão vir provas um pouquinho mais difíceis ali, beleza? Show de bola, quem está aqui, vem para o YouTube, fica aí não, vem para o YouTube, para cá, vamos lá. Olha só outra questãozinha que ele caiu. O giro de estoques mede o número de dias ao longo dos quais o estoque médio será suficiente para cobrir. Gente, ó, acabei de explicar. Cobertura ou antigiro. Giro é renovação. Quantas vezes o estoque se renova? Vamos colocar aqui, renovação. Que é o giro. São coisas distintas. Perfeito, então. Errada a questão. Errada a questão. Vamos ver, ó, 2025 Embrapa, área de manutenção, serviço, suporte e gestão. E a outra é PF administrativo, ó, PF administrativo. 25 cobrando duas questões de indicadores. Indicadores em administração de recursos materiais. Aquilo que quase todo mundo foge porque tem cálculo, né? Vamos ver outra questãozinha aqui? Vamos embora, ó. Ah, o Márcio ali, bom dia, vamos com tudo. Show de bola, Márcio. Então, o nosso bate-papo, ele está ativo. É porque eu fico aqui meio perdido nessas telas de transmissões, né? Vamos para outra questãozinha? Vamos embora lá, mais uma questão pra gente, ó. O sistema de reposição periódica. Sistema de reposição periódica é diferente do sistema de reposição contínua. Perfeito, só para lembrar disso, tá? Vamos lá. Sistema de reposição periódico do estoque, o pedido de compra é realizado em intervalos de tempos, não pode ser tempo variável, gente. O tempo variável é do contínuo, esse aqui é o tempo que foi estabelecido. Então, não é variação de tempo, tá? É o dia de fazer compra, é o dia de ir no mercado. Então, por exemplo, professor, que dia você vai no mercado? Vamos supor que eu vá toda quarta-feira. Então, na quarta-feira eu vou ao mercado. Perfeito? Eu vou ao mercado comprar aquilo que está faltando. Ou seja, eu vou completar a diferença. Então, eu dou muitas vezes o exemplo do leite. Eu fui lá e comprei uma caixa com 12 litros de leite, porque é o que cabe lá no espaço do leite, beleza? Aí eu comprei uma caixa de 12 litros. Aí, se durante uma semana a gente consumiu 2 litros, ou 20 não, é doido, é? Se durante a semana eu consumir 2 litros, aí eu vou repor só 2 litros, tá? Agora, se na outra semana, aí você pega aqui, pega e repõe 12, né? Aí, se na outra semana você consumiu 6 litros, Deus me livre, né? Deve ter feito um monte de coisa ali com leite. Aí, se repôs ali, consumiu 6 litros, eu vou repor 6 litros. E se acabou o leite, professor? Tu ficou sem leite. Tu ficou sem leite. Por quê, professor? Porque o tempo, ele é sempre no mesmo período, tá? E, professor, e quando é que o tempo é variável? É quando a gente estabelece que a quantidade, ela é fixa, tá? Reposição contínua. Reposição contínua. Aí eu vou para quê? Eu vou para a quantidade. Opa. Quantidade. Então, nesse caso, quando a gente faz reposição contínua, é a famosa fórmula do ponto do pedido, que é igual ao consumo, que multiplica tempo de suprimento mais estoque mínimo. Beleza. Então, só para lembrar essa diferença. Reposição periódica, o intervalo é fixo. Reposição contínua, a quantidade é fixa, baseado num lote econômico, um lote de compras ali. Beleza? Show de bola. Então, aqui, ó, errado o nosso item, não deu certo, não valeu, tá? E mais uma vez, ó, tá aqui, vamos para o YouTube, vamos lá, vamos participar. Olha lá, ó, o que eu falei, ó, olha lá, sistema de reposição agora contínua. Câmara de Maceió, vamos pegar aqui uma análise, ó, 24, e a questão anterior também de 20, não, de 24, também de 24, ó, é a mesma provinha.
cobraram duas questõezinhas de reposição. O sistema de reposição contínua do estoque é concebido de modo que até a entrega do novo lote de compra seja possível fazer uso do estoque de... É doido, rapaz, é doido, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí você faz um gráfico, tá? Faz um gráfico. Professor, por que você falou cara, que é doido? Gente, estoque de segurança não é para ser consumido. Olha, professor, então ele é para quê? É claro que ele vai ser consumido numa eventualidade, tá? Mas estoque de segurança não é para ser consumido durante o tempo de ressuprimento. Melhor minha explicação agora, né? Como assim, professor? Entendi, foi nada. Ó, a gente tem aqui e curva dente de serra, né? Aí você tem um ponto do pedido aqui, ó, ponto do pedido, beleza? Vou deixar no gráfico aí para vocês. E você que está aqui no Instagram, vamos lá para o YouTube. Você tem aqui o ponto pedido. Aí eu desço essa informação aqui e vou colocar aqui é tempo, tá? Que é tempo. Então isso aqui é o tempo de ressuprimento. Tempo de ressuprimento. Perfeito? Show de bola. Então, esse tempo de ressuprimento, você vai ter uma quantidade aqui consumida. Aqui você tem um Qzinho, né? Então, você tem uma quantidade a ser consumida. Aqui embaixo, vamos colocar lá de verdinho, que é o estoque mínimo. Aqui é o estoque mínimo. Perfeito? Vamos aproveitar o gráfico inteiro? Vamos lá. Aí no gráfico inteiro, ó, eu pego aqui, eu puxo aqui, isso daqui é o lote de compras, tá? Aí depende, aqui eu fiz um gráfico ali com estoque máximo lá em cima. Perfeito? Aí você tem isso. Professor, então, para que é esse estoque de segurança, afinal de contas? Ele é para cobertura de eventualidades. Caso tenha um atraso, ele não falou atraso, ele falou concebido de modo que até a entrega do novo lote seja possível, não é durante a entrega, até a entrega, tá? Esse é o consumo ali normal, o consumo ali constante. Ele é para caso de eventualidade, aí a gente faz o consumo, tá bom? Então essa questãozinha ela ficou errada. E vamos aproveitar, vamos jogar aqui mais informação, ó. Eu vou tacar bem aqui assim. Cadê? Eu vou pegar aqui assim, ó. Eu vou jogar aqui, ó. Estoque médio. O estoque médio, como é que é? Estoque médio é igual quantidade dividido por 2. Quantidade do lote de compra, tá? Então você pode pegar aqui o lote de compras dividido por 2 mais estoque mínimo, tá? Você soma o estoque mínimo. Por quê? Porque como ele não é consumido, né? Não é para ser consumido, então ele está sempre ali, tá certo? Essa é a fórmula do estoque médio. Quem é o estoque máximo, gente? O estoque máximo vai ser o lote de compras mais o estoque mínimo. Perfeito? O estoque mínimo, aí você vai fazer ali normalmente o quê? Estoque mínimo. Você vai considerar o consumo vezes um tempo de cobertura. Esse tempo aqui é de cobertura, tá? Tempo de cobertura. Normalmente nas provas, né, coloca assim, estoque mínimo de 100 unidades, ou então estoque mínimo para 2 meses de duração, mas ele te dá o consumo constante, né? Então, aí você pega ali e multiplica. Consumo vezes o tempo que você quer de cobertura, tá bom? O que mais? Lote compra. Aí a gente... o lote compra, caramba, o lote compras eu vou considerar meu saldo atual, consumo, tempo de suprimento, para deduzir ali o consumo durante o tempo de suprimento. Vejo se tem residual para deduzir. Ele é mais chatinho, tá? Mais chatinho. Na nossa aula ali a gente trata ele, mas é mais chatinho, mas dá para achar também com as informações. CESP quase não aborda isso daí. Aqui nossa questão ela ficou errada. Errado o nosso item. Beleza. Vamos lá. Próxima questãozinha agora, ó. O sistema de reposição periódica de estoque, também denominado modelo de máximos e mínimos. Ok. E, nesse sistema, a quantidade comprada somada com a quantidade existente no estoque deve ser suficiente para atender ao consumo até... Eita, rapaz. Pera lá. Cara, vamos lá. Gráfico, tá? Estoque mínimo. Aqui o bicho fez uma zona aqui, né? Aí eu tenho aqui, curva dente de serra e vai-se embora. Beleza.
Aí o ponto pedido, normalmente os gráficos apresentam assim, né? O CESP vai lá, pega um de um livro qualquer e manda, né? Aí você tem aqui a quantidade comprada, que é essa aqui, é o lote de compras, beleza? Existente, quer dizer, somada com a quantidade existente no estoque. Eita lá, peraí. A quantidade comprada com a existente no estoque deve ser suficiente para atender ao consumo até a chegada da encomenda. Cara, o lote de compras ele pode ser superior à quantidade em relativo ao ponto pedido. Nesse gráfico aqui fica evidente isso, ó. Vamos supor que o meu estoque mínimo aqui seja 200, aqui seja 1.000. E aí, meu lote de compras, então, é de 800, perfeito? Mas quando eu fiz a compra, a gente comprou aqui quando estava batendo ali mais ou menos, vamos pegar aqui, 600, tá? Então, beleza. Olha só, ponto do pedido é 600. Ponto do pedido é 600 unidades. Tranquilos? E o lead time ali, sei lá, uns 4 dias. Só para brincar aqui, só para brincar, tá bom? Aqui o que acontece? Eu comprei 800 unidades. Mas num período entre o ponto do pedido e a entrega, eu consumi 400, que você pega 600 e deduz ali o 200 do estoque mínimo. Então, eu consumi 400, tá? Então, o consumo durante o tempo de entrega, no contexto aqui só para brincar, foi de 400 unidades. Aí, olha só, consumo de 400 e lote de compras de 800, tá bom? Vamos de novo? Nesse sistema, a quantidade comprada, 800 unidades, somada com a quantidade existente em estoque, deve ser suficiente para atender ao consumo até a chegada da nova, ou seja, o 800, que ainda nem está lá, eu vou consumir só 400, ele tem que ser suficiente, 800 mais o 400, para, durante o tempo de suprimento, e mais o que eu tenho no estoque. Mais o que eu tenho no estoque, eu tenho 600, quando eu peço, vou pedir 800, isso vai me dar 1.400, eu não entendi, foi nada que ele fez aqui. A quantidade de ser comprada deve ser aquela a ser consumida durante o tempo de ressuprimento. Quer dizer, no mínimo, no mínimo. O lote de compras pode ser igual ou superior àquela consumida durante o tempo de suprimento. Se eu comprar a quantidade idêntica ao tempo de ressuprimento, eu estou trabalhando com a filosofia Just in Time associada a Just in Case. Eu fiz uma combinação para trabalhar com estoque mínimo e Just in Time. Porque Just in Time é filosofia estoque zero, mas eu mantenho estoque de segurança pela filosofia, né? Só que você dá uma misturada aqui, é combinar. Isso aí na prova evita isso daí. Mas enfim, cara, não fez sentido nenhum em termos literais, né? Lógicos ali, em termos da disciplina. Não fez muito sentido, tá bom? A gente vai comprar uma quantidade igual ou superior à consumida durante o tempo de reposição. Só isso. Igual ou superior, porque tem que cobrir ali a quantidade, né? A quantidade de determinado produto em estoque que garanta a continuidade do processo produtivo da empresa até que o novo produto encomendado chegue é conhecido como... Olha lá, quantidade, o que é o ponto pedido? Ponto pedido é uma quantidade igual ao consumo que multiplica o tempo de ressuprimento mais aquilo que você tem no estoque mínimo. Gente, mais uma vez, ó, tá aqui, vem para o YouTube. Vamos lá. Então, a quantidade de determinado produto em estoque que garanta a continuidade do processo produtivo, porque ele é para consumo constante, tá? Ele é para consumo constante. Quando a gente utiliza ponto do pedido, a reposição é contínua. Reposição contínua. Na prova, normalmente vai colocar o consumo constante para poder fazer o cálculo, tá? Aí a gente coloca o consumo constante. É uma essência dele, tá? Perfeito. Então vamos lá. Para que garanta continuidade do processo produtivo da empresa até que o novo produto encomendado chegue. Esse é o ponto pedido, que é a quantidade que eu vou pedir para manter a atividade até chegar o novo, aí a gente compra de novo e assim por diante. Certo? A essência, ó. Certinho. Perfeito, então. Vamos pegar outra questãozinha? Olha lá. Uma das funções do estoque é proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda, embora elas não possam salvaguardá-las de Oxi!
Um dos motivos para se manter estoque armazenado é para se proteger de oscilação de mercado, de demanda, tá? De atraso de entrega. Tanto de mercado vem ali uma falta de material, por exemplo. Quer ver? Porque demanda é consumo, tá? Demanda, a gente pega isso aqui é consumo. Perfeito? Mercado seria o quê? Seria a questão ali de venda, né? Compra. Eu vou comprar, eu sou o consumidor, eu vou comprar. Então, mercado, vamos colocar assim, fornecedor. Mercado fornecedor. Então, se não tem no mercado fornecedor, mas eu tenho no meu estoque, então tá de boa, tá de boa. Eu estou protegido. Se eu tenho no meu estoque, aumentou a demanda de consumo, estou de boa, eu tenho no meu estoque, eu consigo fornecer. Então, tranquilo, é para essas. Mas na hora que ele coloca aqui, não possam, aí fica errado, né? Fica errada a questãozinha. O que motiva, né, manter material no estoque, manter estoque é justamente se proteger e tudo. Beleza, olha só, gente, eu estou tipo assim, apostando, vou apostar, tá? Que provas agora de 2026, elas comecem a cobrar conceitos, sabe sobre o quê? Sobre sistemas. Conceitos sobre sistemas. Como assim, professor? Conceito sobre sistemas. Aqui eu tenho um ERP, né? Então, na questãozinha. Ele pede acerca de logística, tá? Então, logística para a Câmara, acredito que será cobrado, tá? Logística também, porque tem um cargo específico. Esse cargo tem quantidades vagas lá. Então, é um cargo específico lá com vacâncias, né? Então, acredito que vai cair para vocês. ERP, MRP, MRP2. E aí, Warehouse Management, que mais? O System, né? Que mais? Big Data, não sei. Mas ERP, pelo menos, uma parte ali de logística e sistemas, eu imagino que vai ser abordado, viu? Tô apostando nisso, tô apostando. Depois a gente vai conferir no edital. Depois vou profetizar isso daí, viu? Eu imagino que vai cair logística. Vai cair logística. Não é a logística só a distribuição dos modais, não, tá? Vai cair a logística mesmo. A logística reversa, a logística verde. Estou imaginando que isso aí vai cair, hein? O ERP é direcionado exclusivamente para funções de gestão que consistem em planejamento, contabilidade, finanças e nas vendas. O problema, gente, é o famoso exclusivamente. Exclusivamente mata a questãozinha. O ERP é um sistema integrado de gestão. Planejamento, contabilidade, produção, vendas, marketing, gestão de pessoas. Ele é um sistema integrado de gestão. Ele integra todo mundo. Então, nesse caso, cara, matou a questãozinha, matou mesmo. Então, já elimina aí as famosas expressões ali que a gente olha com cuidado, tá? Eu nunca vou falar para vocês. Caiu expressão ali restritiva, elimina. Eu sempre vou falar para vocês assim, ó. Caiu questão restritiva, vamos avaliar com cuidado, ó. Olho aberto, porque às vezes pode estar certo, tá? Às vezes pode estar certo. Mas aqui não deu certo, não. Porque ele integra muita coisa, né? Dadas as características de produção dos derivados de petróleo, o MRP2 não representa qualquer agregação de valor quando comparado... Eita lasqueira, rapaz! Aqui, a questãozinha mais antiga ali, também de logística, tá? Também associado que a Petrobras cobra muita logística. Sistemas. Gente, o MRP1, o MRP tradicional, é da previsão de consumo, tá? Definir ali a quantidade de consumo. Ele é para gestão de estoque, gestão de almoxarifado. Então, ele faz a questão de calcular as necessidades ali de consumo. Perfeito? Já o MRP2, ele vai pegar e vai analisar a sua capacidade produtiva para poder fazer a previsão de consumo. Tá? Então, ele não vai simplesmente prever o consumo. Ele vai prever o consumo baseado na capacidade em produzir. E ele, inclusive, auxilia ali no plano de produção. Então, ele agrega valor relacionado à indústria, manufatura, manufacturing. Então, nesse caso, ele vai agregar valor com relação à capacidade de produzir, capacidade produtiva, tá certo?
auxiliando ali, inclusive, que o MRP também auxilia no plano de produção, mas ele precisa desses dados. O que o MRP auxilia, muitas vezes vai ser insumo para o MRP2, que é o do manufacturing, tá certo? Então ele representa agregação de valor e muita, porque ele avalia a capacidade produtiva. Então, é errada a questãozinha que fala que não agrega nada, beleza? Gente, vamos fazer mais uma questãozinha para a gente daqui a pouco fechar? Então, beleza, olha lá, mais uma questãozinha. Para previsão e controle de estoque, pode ser utilizado um sistema automatizado que contemple o módulo ou a funcionalidade referente a essa atividade. A semelhança do sistema informatizado do planejamento de recursos da organização. Professor, não entendi, nada. Planejamento de recursos da organização. Esse é o MRP. Esse é o MRP. Material Requirement Plan. Então, esse aqui é o MRP. Cobrou MRP, a pessoa nem viu, tá? Para previsão, que é previsão de consumo, e controle de estoque, pode ser utilizado o sistema de automação? Pode. Contemplando um módulo ou funcionalidade? Opa, pera lá. Se ele considerou como um módulo, esse módulo, normalmente, ele está inserido onde? No ERP. O ERP é que trabalha com módulos, tá? Então, esse sistema, deixa eu pegar aqui, ó, esse sistema que contempla um módulo com essa funcionalidade do MRP, pode ser utilizado, porque o ERP é isso, tá? O ERP, que é o Enterprise Resource Planning, ele é a integração de sistemas que vão ser instalados conforme módulos, como se fosse atualização, plugins ali que a gente vai instalando, tá certo? Então, você tem o ERP funcionando com o módulo do MRP. Tranquilo, foi isso que caiu na prova. Professor, eu não vi isso não vi foi nada. Para mim só estava certo porque falou de sistema automatizado, pode colocar ali uma funcionalidade, um módulo, né, com semelhança ali de sistema de planejamento de recursos. Para mim eu só li isso. Ele está perguntando se você conhece o ERP e se conhece o MRP, sendo o MRP um módulo do ERP. Caramba, pai. Certo, nosso item, ó, ficou bonito. Bom demais, né? Gente, aqui nós abordamos basicamente os itens ali da gestão de estoque, tá? Da gestão de estoque. A gente tem mais itens aqui, eu vou deixar para fazer uma próxima live, tá? Então, na próxima sexta, a gente faz outra live usando aqui as outras questões, que eu separei hoje só uma horinha aqui de aula, tá? Para a gente começar, tá certo? Para a gente começar a abordar essas questões. Ih, rapaz, estou avançando aqui. Tem muita questãozinha que eu deixei de fazer, ó, fechando ali depreciação, tudo. Mas fiquem antenados, tá? Na próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar com mais questões. Vamos dar continuidade em todo esse conteúdo aqui. Antes, já chamo aí vocês, ó, para conhecer os canais, né? Seja o Instagram, seja o Telegram ou também o WhatsApp, que a gente vai dar uma fomentada aí com dicas. E também o nosso YouTube, além do portal, beleza? Então, convido vocês a estarem conhecendo. E no portal, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que hoje, na nossa live, eu vou colocar aqui, ó, eu vou até já escrever, gente, ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Pronto, eu vou colocar assim, ó, ARM50. A RM50, beleza, ó, fica aí antenado também. A RM50 é o nosso cupom de desconto, que aí eu vou trazer aqui para vocês. O que a gente está fazendo? Quais são as nossas novidades? Ih, rapaz, tá com o zoom lá grandão, deixa eu diminuir esse zoom aqui. Pronto, eu vou baixar, deixa eu colocar esse site aqui. Quais são as nossas novidades? Para quem ainda não conhece, aqui é o portal, tá? O meu portal, professor Bruno Eduardo. Deixa eu aumentar aqui, porque aqui agora que... Aí, pronto. Aqui a gente está lançando os cursos, tá? Então, esse curso aqui, ó, 180 graus. O que é o 180 graus? É a nossa administração essencial para concursos públicos, né? Essa administração essencial é tudo que você precisa e de forma ali direta, básica, direto que eu digo assim, tudo organizado, tá? Porque o conteúdo do curso, ele é extenso, gente. Olha só, uma introduçãozinha ali que está aberta para vocês acompanharem.
Gestão do estoque, olha só quantos itens. Eu tenho 29 vídeos só na gestão de estoque, abordando para vocês, ó, classificação e codificação, curva ABC, avaliação, custos, indicadores, sistemas, previsão de demanda, lote de compras, ponto do pedido, MRP, MRP2, tudo, tecnologia, que são os sistemas utilizados. Em compras, esse aqui já está tudo disponível, ó, gestão de compras, negociação, introdução, e já vou colocar na produção essas outras aulas aqui, que são as compras na administração pública e as demais, né? Almoxarifado, patrimônio, tem material de apoio que são os slides, tá? Tem fórum de dúvidas, aí eu estou preenchendo aqui ainda os arquivos ali de legislação, então já tem, ó, até aqui na parte de gestão de compras já está disponível para vocês. E são 10 cupons válidos. Quem for lá fazer a aquisição, ó, de 174, pode passar lá em 10 de R$17, não é isso? Quem for lá, agora, tem 10 cupons válidos ARM 50. Lembrou? A ARM 50 é justamente o quê? O cupom para você ter 50% de desconto no nosso curso, que está durante a gravação sendo disponibilizado para vocês. Então, vai ficar disponível para vocês as 10 primeiras inscrições a 50% de desconto. R$17, vai ser 17 por mês, isso vai dar menos de R$8 por mês. Menos de, uns 8, não, um pouquinho mais, né? 8, 16, menos de R$9, uns 8,50 ali, menos de R$9 por mês para você ter um curso completo em videoaula, material de apoio. Perfeito? O material de apoio são os slides ali para você acompanhar, fazer as anotações que já ficam ali disponíveis para vocês também. Beleza? Então, durante essa produção, finalizando, a gente está com a programação para finalizar agora em dezembro e disponibilizar o curso completo aí para vocês com a administração patrimonial, administração de almoxarifado, a administração de estoque, tá? Administração de compras, ou seja, tudo ali para compor o curso ali que vai ser essencial para a sua aprovação. Beleza? Então, aproveitem o nosso cupom de 50%, tá aí na tela mais uma vez, ó. Cupomzinho ARM50 para os 10 primeiros a se inscreverem no nosso ali canal e adquirir o nosso cursinho. Beleza? Show de bola, gente? Fecho por hoje, deixo aí mais uma vez os convites, né, os QR Codes com vocês e a gente volta na próxima sexta. Quero ver vocês aqui participando. Valeu? Então, valeu, tchau, tchau, bom dia, ótima sexta e agora sextou. Tchau para vocês.